A paz do Senhor, amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Estou passando aqui para deixar uma palavrinha da parte de Deus para nossos corações, amém. Quero deixar uma palavrinha que está lá em Abacuque 3,17, que essa palavra vem falando muito ao meu coração e que ela possa vir nos fortalecer nesse início de semana, amém. Em Abacuque 3,17 diz assim, ó: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Olha o que o Senhor quer vir falar aos nossos corações nessa manhã. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, né? E os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aqui a alegria de Abacuque estava totalmente apoiada na confiança em Deus. Que por mais que as circunstâncias, no momentânea, não pareciam boas, não havia, frutos, não havia mantimentos, havia guerras, mas a sua confiança estava no Senhor. E isso, como ele diz, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E a alegria de Abacuque estava totalmente apoiada na confiança em Deus, porque ele sabia que Deus estava cuidando, que Deus, que a sua confiança estava em Deus, por mais que as circunstâncias diziam outra coisa, mas ele sabia no Deus que ele servia, E eu te pergunto nessa manhã, eu não sei pelo que você tem passado, qual é a sua necessidade, mas a sua confiança está totalmente em Deus. Você pode dizer: todavia eu me alegro no Senhor, exulto Deus da minha salvação. Por mais que as circunstâncias tu olha, mas olha, a minha situação está tão difícil, não tem solução. Eu tô desempregado, tô com lutas, eu tô com dívidas, eu tô com doença. Mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. Muitas vezes nós começamos a olhar só pelos os olhos carnais, os olhos humanos, mas muitas vezes não olhamos pelos olhos da fé, como fez Abacuque. Aqui, ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, Todavia eu me alegro no Senhor. Por mais que as circunstâncias pareciam não favoráveis, mas ele se alegrava no Senhor, porque ele sabia o Deus que ele servia. E assim é na minha vida e na sua. Por mais que as circunstâncias, por mais que a gente olha com os olhos carnais, parece que não tem solução, parece que não tem mais saída, mas que viemos olhar com os olhos da fé. Pelos olhos da fé, não, eu vou me alegrar no Senhor, porque Ele vai abrir a porta, Ele vai multiplicar, Ele vai entrar com a cura, Ele vai entrar com aquilo que eu preciso. O Senhor é Deus é minha fortaleza, e me faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, A fé verdadeira implica amar e servir a Deus independente das circunstâncias. Abacuque aprendeu que o medo se tornaria fé quando ele despesasse de um Deus digno de confiança. Essa fé por vezes trouxe alegrias indivisíveis. Abacuque descreve seus pés como os de uma corça, tomando seu caminho em meio a tantos problemas, mas firmados, pois ele estava seguro. Essa é uma imagem de vitória e triunfo em tempos tão incertos, Ali ele estava vivendo um momento difícil, Ele já vinha buscando o Senhor, ele tinha se queixado muitas vezes ao Senhor, mas ele continuava confiando. E assim tem que ser eu e você nesse início de semana, que viemos depositar a nossa confiança no Senhor, que viemos nos alegrar no Senhor,
Todavia eu me alegro, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que Ele vai entrar com solução. Eu sei que Ele vai multiplicar aquilo que está faltando, que Ele vai destrancar aquilo que está trancado. Mas eu já vejo pelos olhos da fé, que viemos olhar com os olhos da fé, nos alegrar no Senhor, por mais que um momento esteja difícil, mas eu vou me alegrar, porque eu sei que é o Senhor que vai à frente, é o Senhor que vai batalhar por mim. Com os olhos da fé eu já vejo o Senhor me dando vitória. Pelos olhos da fé eu já vejo o Senhor nos dando saída, multiplicando aquilo que precisa. Então que nesse início de semana eu e você, né, vimos nos alegrar no Senhor, porque Ele é nossa fortaleza. Ele nos faz, né, andar alternamente, Ele nos faz andar firmes, porque Ele está no controle. Então que vimos olhar com os olhos da fé, assim como Abacuque fez. Ele já estava olhando pelos olhos da fé, ele sabia o Deus que ele estava servindo. E assim tem que ser eu e você, né? Com aquela certeza, depositar a nossa fé, começar a olhar com os olhos da fé, porque eu sei o Deus que eu sirvo, que Ele faz o impossível, Ele nos cuida nos mínimos detalhes. E por mais que as circunstâncias não estejam favoráveis, mas eu sei que a minha semana será uma semana de bênção, de vitória, de alegria, de bênçãos, porque eu sei o Deus que eu sirvo e eu já vejo pelos olhos da fé. Que assim você também seja. Comece a olhar pelos olhos da fé, que já deu tudo certo, que já foi multiplicado, que já abriu a porta de emprego, que a sua cura está chegando, que aquilo que você precisa está chegando. Amém? Que Deus te abençoe grandemente, você e sua família, e te dê uma semana extraordinária de bênçãos, de vitórias. Amém? Deus abençoe.